no nosso quadro de Direito dessa tarde, eu convidei a advogada Emanuele, que vai explicar um pouquinho mais sobre segurança do trabalho, a atuação da advocacia nessa área, que é importante os empresários estarem a par, né, Manu? Tudo bem? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Núbia. É um prazer estar novamente aqui. Muito obrigada pelo convite e boa tarde, pessoal. Nós que agradecemos para falar desse assunto importante, extremamente relevante, né, Manu? Com certeza, um assunto super delicado que precisa ser tratado aí da melhor forma. Então, para iniciar, eu quero que você conta pra gente o que é tão falada segurança do trabalho. Bom, em termos gerais, a segurança do trabalho, elas são diretrizes e normas que o empregador ele precisa ter e seguir para garantir a saúde e a integridade física dos empregados, pois é de sua responsabilidade dar essa garantia a eles, né? Tendo em vista aí que o risco do negócio é todo dele. Uhum. E quais são os documentos legais, então, Manu, ligados à segurança do trabalho? Então, vai depender aí muito da atividade da empresa, né? Mas em termos gerais, os obrigatórios aí para a grande maioria são os laudos técnicos de condições ambientais do trabalho, são os programas de prevenção de riscos, atestados aí de ergonomia, né? Então, vai depender muito da atividade da empresa ali, de quantos setores ela vai ter, mas em termos gerais são esses. Uhum. E falando agora sobre as principais normas que regulamentam a segurança do trabalho, quais são, assim, as básicas até para o empresário, para um funcionário trabalho, Manu? Então, como nós estamos lidando com relações de emprego, né, a gente não pode deixar a CLT de lado. Então, ela é aí a principal norma, né, ela é a base de todas as outras. Só que ela estabelece ali normas um pouco mais gerais, um pouco mais abrangentes. E, então, para o que vem ali somar com ela, são as normas regulamentadoras, né? Ao todo nós temos 38 normas regulamentadoras, né? E o que é essa norma regulamentadora? Elas são específicas para cada condição. Então, a gente tem, por exemplo, a NR10, ela fala sobre eletricidade. Então, empresas aí que têm funcionários que têm contato com a eletricidade precisam estar adequadas a essa NR. Nós temos também a NR35, né, que é muito utilizada, que é relacionada aí a atividades feitas nas alturas. Então, as empresas que têm aí atividades relacionadas a isso precisam estar enquadradas a elas. A gente tem outras mais específicas, mas as empresas elas precisam aí ter conhecimento de todas, né? Porque elas podem se enquadrar em mais de uma, né? Então, assim, é muito importante que elas tenham um conhecimento aí, pelo menos um geral delas. Uhum. E falando agora sobre as obrigações das empresas para prevenir os acidentes de trabalho, quais são? Então, como eu disse ali no começo, né, do empresário, a obrigação de garantir a integridade do empregado. Né? Então, o que ele precisa? Ele precisa, além de fornecer todos os equipamentos de proteção ali necessários, né, os famosos EPIs, ele precisa também fiscalizar. Né, porque nada adianta ele entregar ali o EPI e não haver uma fiscalização, né, se eles estão usando corretamente, se estão usando todos eles, enfim. Além disso, é muito, muito, muito importante que o empresário tenha aí um profissional, um técnico de segurança do trabalho, que faça ali um escaneamento de toda a empresa, porque esse é o profissional habilitado para dizer quais são os riscos que a sua empresa oferece para o seu empregado, porque um risco não é somente ali a altura, a eletricidade, pode ser a ergonomia, né, que causa aí doenças ocupacionais. Então, assim, é de extrema importância que tenha esse profissional qualificado que faça essa análise de toda a sua empresa. Uhum. E, Manu, tocando na questão dos procedimentos legais para a responsabilização das empresas, como que funciona? Porque isso aqui já é um pouquinho mais complicadinho, né? A gente entra numa parte um pouco mais técnica agora, né? Então, o que acontece? A gente tem os órgãos fiscalizadores, né? Que é o Ministério do Trabalho e os sindicatos que representam aí as categorias, né? Então, eles fazem aí essa atividade mais fiscalizadora. Então, eles estão sempre aí na cola das empresas,
se eles estão cumprindo aí com suas obrigações, né? Além disso, os próprios funcionários das empresas podem ajudar a fiscalizar, né? E quando eles observam aí que tem certas irregularidades dentro da empresa, eles podem fazer denúncias ao Ministério do Trabalho, que vai estar aí abrindo os procedimentos necessários para fiscalizar essa empresa e puni-la, né? Além disso, nós temos os temidos processos judiciais também, né? Se por um acaso acontece aí um acidente do trabalho, se por um acaso o empregado tem algum direito violado, ele pode ingressar com uma ação trabalhista, né? Mas daí é competência da Justiça do Trabalho para julgar. Uhum. Até tocando nesse assunto, então, que você falou da Justiça do Trabalho, como que funciona essa atuação, então? Então, como eu falei antes, o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza, né? Então, ele é o órgão fiscalizador. A Justiça do Trabalho, não. Ela precisa ser provocada, né? Ela não vai ali na sua empresa, não vai ali um agente na sua empresa ver se está tudo certo ou não. Geralmente, o que acontece? O empregado sai da empresa, ou até mesmo quando está na empresa, porque isso não impede que ele entre com um processo trabalhista, né? É muito importante destacar isso. Então, ele procura um advogado e esse advogado especialista entra aí com uma ação contra a empresa. E nesse momento que a Justiça do Trabalho atua. Então, ela vai ali garantir que as leis trabalhistas e as normas ali correlacionadas ao direito trabalhista sejam aplicadas. Uhum. E Manu, até pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, mas esse assunto sempre rende, numa próxima você vem pra gente falar um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Mas para falar então da importância para as empresas em contratar um advogado especialista na área trabalhista, que é extremamente fundamental, né? É fundamental, né? Porque a gente vê aí muitos equívocos que ocorrem dentro da empresa, né? Às vezes a gente poderia estar evitando muita coisa com aí atitudes simples, né? Que às vezes eles não conseguem visualizar. Então, um profissional adequado, ele consegue visualizar todos esses problemas, todas essas falhas, adequar, né? Então, como eu te falei, se ele não fiscaliza e por um acaso ali um empregado não usa o EPI e cai ali no Ministério do Trabalho em alguma fiscalização, ou se até mesmo esse empregado aí sofre algum acidente e vai responsabilizar ele, aí se ele não tem tudo em dia, é muito difícil a defesa, né? Porque a gente está falando da vida do empregado, a gente está falando do bem mais precioso de todo mundo, né? Então, é um assunto extremamente delicado, ele deve ser visto assim, deve ser encarado de uma forma muito séria, não é brincadeira, a gente está falando da saúde das pessoas, os trabalhadores, né, podem aí sofrer consequências para o resto da vida. Então, ter um profissional que te oriente, né, que tenha aí em mãos documentos robustos, né, todos aqueles documentos que eu citei antes, para conseguir até mesmo em um eventual processo, ele consegue te defender. Não, mas eu tinha tudo em dia, né? Então, por isso é muito importante, porque é algo tão grave e algo que pode gerar uma despesa tão grande para o empregador, né? E um problema tão sério para o empregado que tem que ser visto assim